Povo de Deus, paz seja convosco, Deus abençoe grandemente as vossas vidas, uma ótima semana a todos e que o Deus do céu possa abençoar a sua vida de uma forma tremenda e poderosa, que o Eterno possa derramar sobre a tua semana uma semana de bênção. Essa aqui é a oração da manhã. Eu convido aos irmãos antes de ir ao trabalho, de pegar na lida, no trabalho, você que está entrando no ônibus, você que é taxista, você que trabalha com Uber, você que trabalha na portaria, antes de você iniciar o seu trabalho, faça essa oração. E essa oração em especial é contra a inveja. Irmão, não tenha piedade do invejoso. Por quê? A inveja, ela é pior do que a doença câncer, que Provérbios diz que ela apodrece até os ossos. Ela consegue apodrecer até os ossos. E quando fala-se de inveja, vou falar aqui de duas coisas. Entenda isso, para você entender. Você não pode ter piedade do invejoso. A Bíblia diz que José teve um sonho. Tem dois tipos de sonho. Tem sonhos que são sonho de material, sonho de você ter um carro, uma casa. É um sonho material, sonho terreno, de você constituir, eu quero um dia uma casa, um sítio, uma chácara, é um sonho material. Mas outro sonho, que é o segundo sonho, que é o espiritual. Que esse sonho espiritual é aquele que Deus revela. E Deus revela à frente, Deus revela e mostra o que está em oculto e escondido. Deus se dá a incumbência de orar para que Deus venha repreender, venha lançar por terra. E o sonho de José, quando José sonhou com um fecho de trigo. Ele estava numa lavoura de trigo e ele sonhou esse sonho. O fecho de trigo, ou molho de trigo, se levanta e os 11 dos irmãos se inclinam perante ele. Quando José vai contar para os seus irmãos entenderam. Os irmãos de José não tiveram dúvida, não. E na mesma hora que José conta, eles entenderam. Tá? Ele disse para José, você está falando que nós vamos se prostrar a ti e você vai ser maior do que nós? E eles entenderam o sonho. E você está aí reclamando porque não entendeu esse sonho. Você está aí dizendo, eu nem sei se eu fui chamado ou não, mas ele na mesma hora que ele ouviu, ele entendeu quem você vai ser e quem você vai se tornar. Só para você entender, e a Bíblia diz que os irmãos de José ainda odiaram ainda mais. No segundo sonho, que ele fala sobre a lua, sobre o sol e 11 estrelas. Até o seu pai Jacó se levantou da mesa, está dizendo que eu, sua mãe e os seus 11 irmãos vão se inclinar perante a ti? E a Bíblia diz que os irmãos de José o invejaram, tiveram inveja. Irmão, não poupe a vida do invejoso. O invejoso é pior do que o ladrão. O invejoso é pior do que o lobo. O invejoso é pior do que o ladrão da noite. Porque o invejoso, ele tem a coragem, que não os irmãos de José. Os irmãos de José mataram um cabrito, tingiram a túnica de José, que o pai costurou de várias cores, tingiram no sangue e levaram ao pai. O invejoso, ele tem a capacidade de ver o próprio familiar chorar lágrima de sangue, de dor, e não sentir nenhum remorso. O invejoso tem a capacidade de matar. O invejoso, ele tem a capacidade de mentir, de roubar, de matar. Ele tem a capacidade de ferir o teu caráter, a tua integridade. E para ele não vai sentir nem um pouco de remorso. Então não tenha piedade do invejoso. O invejoso é invejoso. E ele consegue destruir uma vida, ele tem a capacidade de planejar, de armar uma armadilha, de armar uma injustiça, de te colocar numa forca, e ele não sentir remorso, ele não sentir culpa, não cobrar, não pesar. Então não poupe a vida do invejoso. Então tire do seu caminho, da sua vida, os invejosos. E você vai entender por quê eu falo isso, aqui é muito poderoso. Um dia eu fui numa casa que a moça, a dona da casa, ela estava em reforma. Sempre morou de favor, sempre morou de aluguel, uma vida difícil. E agora ela construiu. Esse sonho aqui é o sonho material. É o sonho que ela tinha de ter uma casa, tá? E ela conseguiu. E ela começou a reformar a casa do jeito que ela queria. E um dia foi um parente dela, um parente do marido dela na casa.
E quando ela chegou, e esse parente chegou, ela chamou para mostrar a reforma, muita alegria, mostrando, dizendo assim, essa pessoa é uma pessoa boa de coração, mas a gente tem que estar atento aos sinais dos invejosos. Então ela levou, e na hora que ela chegou no banheiro, ela perguntou: o que você vai fazer no seu banheiro? Como você vai colocar o piso? Como você vai colocar? Aí ela começou a perguntar. Na hora que ela ia falar o que ela pensava em fazer no banheiro, Deus falou para ela não falar. Deus falou: fala outra coisa. Ela falou assim: eu vou colocar no banheiro um piso amarelo. Um rodapé meio amarelo, um negócio amarelo. Ela falou uma coisa lá, nada a ver. Com 2 meses depois, ela foi na casa desse parente. Chegou lá, ela chamou. Vem ver meu banheiro. Chegou lá, o banheiro dela tava todo amarelo, azulejo amarelo, rodapé amarelo, dourado. Tava uma pintura e não existia. Só dela relatar o que ela ia fazer no dela, ela foi lá e fez na frente. O invejoso é assim. O invejoso é assim. Ele tem a coragem de destruir e não sentir remorso. Então, a Bíblia diz que a inveja é pior do que o câncer. Ela apodrece os ossos, ela emagrece. Ela traz destruição, a maldição que é a inveja. Então, não poupe a vida do invejoso na sua casa. Tem pessoas que compram algo, ela vai lá e compra igual. Pintando o cabelo, ela vai lá e faz igual. Então, toma cuidado com essas pessoas. Toma cuidado com essas pessoas, porque quem cometeu o pecado contra a vida de José foi os próprios irmãos. Então, que Deus, e a gente como irmão da fé, servo do mesmo Senhor, ovelha do mesmo rebanho, a gente não pode ter inveja dos nossos irmãos. A gente tem que ver os irmãos avançar, prosperar e a gente se alegrar nas conquistas. Então, eu convido você a orar, convido você a buscar, e essa oração é para Deus repreender do seu caminho os invejosos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, essa aqui é a oração da manhã. Eu estou clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que tem enfrentado, meu Deus, dentro do trabalho invejoso, um gerente invejoso, um encarregado invejoso, pessoas do trabalho invejosa. Meu Deus, que o Senhor vá de encontro, ela conseguiu conquistar isso, meu Deus, que foi com o suor do trabalho. Esse carro, esse sonho é um sonho material, que é o carro, a casa. Meu Deus, que o sítio, a cadeira de honra, essa vaga de emprego, era um sonho material, um sonho terreno, mas os sonhos espiritual que Deus revelou traição, adultério, que Deus mostrou acidente, Deus dando livramento, Deus te dando a oportunidade de você orar. Senhor, me livra agora, livra a minha casa, livra a minha esposa, a minha filha, livra a igreja, meu Deus. Meu Deus, livra a igreja daquele que se levanta contra a igreja, se levanta contra o servo de Deus, se levanta contra a serva de Deus. Meu Deus, esses que estão passando um processo de dificuldade, de crise, de luta, de provação. Meu Deus, vai de encontro agora. Não desampara o teu povo, não desampara a tua igreja, não desampara os teus servos. Eu quero apresentar a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Eu quero pedir, meu Deus, que traga proteção, que prospere a vida deles, meu Pai. Que venha a haver um destravar, um liberar. E que Deus, ele possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família. Eu te abençoo a sua vida, que tu venha prosperar nos teus negócios, nos teus caminhos. Que Deus se livre do invejoso, que Deus se livre da inveja. É pior do que a feitiçaria, a inveja. Que o Senhor venha te livrar da inveja dos invejosos. E que Deus venha te socorrer no dia de hoje. Que você venha receber o milagre, a resposta e a transformação. Deus seja contigo, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. E que Deus, ele possa te abençoar, que ele possa te honrar, que ele possa dar vitória para você, dar vitória para sua casa, dar vitória para sua vida, dar vitória para sua família, dar vitória para os teus familiares. Receba, toma posse e não poupe a vida do invejoso. Que Deus seja contigo, em nome do Senhor Jesus.